Pessoal, boa noite. Vamos então para mais uma aula de elipse escada. E a intenção da aula de hoje vai ser a de esclarecer algumas coisas em relação ao demo. Para isso, a gente vai criar uma nova aplicação e nessa aplicação a gente vai desenvolver uma interface com o demo. Então, o objetivo dessa aula vai ser a parte 1, que está ali no canto da tela, onde nós vamos começando a criar o demo, criar um gráfico de tendência, um conjunto de sliders, conectar todo mundo e ver como funciona cada característica da nossa tag demo. Então, para isso, vamos começar criando uma nova aplicação aqui. E eu vou criar ela aqui na pasta exemplo 4. Ela vai se chamar x4. Essa nossa nova aplicação vai ter que ter, portanto, uma tag demo, um gráfico de tendência e alguns sliders para começar. Então vamos criar a nossa tag demo em aplicação, tags, nova, tag demo, ok. O objetivo vai ser a gente conhecer cada item de configuração que a tag demo nos proporciona. E por isso, então, vamos utilizar um tipo de tag que permita fazer todos os ajustes disponíveis. As tags que têm essa capacidade são essa daqui, dente de serra de subida, triangular e dente de serra de descida. Percebam que a tag aleatória não dá para ajustar o incremento, a quadrada também não dá para ajustar o incremento e a senoidal também não dá para ajustar o incremento. Então a gente vai escolher essa aqui onde está o mouse no momento, que é a tag de dente de serra de subida. Vamos colocar um nome para a tag demo para facilitar um pouco o nosso entendimento. Vou chamar de tag do demo. Vou definir os limites dela como 0 a 100 por padrão, espera de 2 e período de 1. A gente já viu nas aulas antes qual que é o funcionamento da espera e do período. Então, se vocês precisarem, tiver alguma dúvida, confere o material lá que eu publiquei nas semanas anteriores em relação a isso. Feita a nossa nova tag demo, vou fechar aqui e vou adicionar um gráfico de tendência, onde a gente vai exibir o funcionamento dessa tag. Portanto, vamos escolher o gráfico de tendência aqui na nossa barra de objetos de tela. Isso é uma coisa que o pessoal tem errado bastante. O nome dessa barra, objetos de tela. O pessoal costuma falar apenas barra de objetos, mas a documentação oficial chama de objetos de tela. O gráfico de tendência é esse daqui, Trend Graph, terceiro ícone. Clica nele. Vamos desenhar ele aqui com um tamanho qualquer por enquanto. E vamos abrir as propriedades dele, pode ser com 2 cliques em cima, e ajustar de forma mais exata o tamanho e a posição dele. Eu vou querer colocar esse gráfico na posição x4, y4, bem no cantinho ali, para começar com uma margem bem pequena da tela. E eu vou querer 400 pixels de largura e 376 pixels de altura, para caber na minha tela que eu estou usando aqui para apresentar a aula de vocês. Na tela de vocês, provavelmente vai ser uma tela consideravelmente maior do que essa. Essa daqui eu estou fazendo de forma adaptada para ficar fácil de enxergar no celular. Então, vocês provavelmente podem utilizar valores maiores aí de
largura, altura para os elementos. Feito isso, nós resolvemos duas partes do nosso tutorial para hoje, que é criar o demo e criar a tendência. Agora nós precisamos criar uma sequência de sliders. E o objetivo de criar esses sliders é o seguinte: conferindo aqui no Organizer, aplicação, tags, tag do demo, nós temos esses 5 itens que a gente pode ajustar na tag. Esses itens podem ser ajustados de forma dinâmica dentro da aplicação, durante a execução da aplicação, se a gente escolher essas propriedades da tag demo. Lembre-se que quando a gente escolhe a própria tag para alguma coisa, a gente vai ver o valor atual dela. Só que, na hora de escolher uma tag, dá para selecionar uma propriedade específica dela. E quando a gente faz isso, a gente pode, por exemplo, configurar ou visualizar o limite inferior, o limite superior, o valor de incremento, o valor de espera e o valor de período dessa tag. Então, vamos criar nossos sliders e conectar cada slider com uma propriedade da tag, dessas 5 aqui. Portanto, a gente vai precisar de 5 elementos slider, que é o segundo elemento disponível na barra de objetos de tela. Vou desenhar ele aqui com um tamanho qualquer e vou ajustar ele de forma mais exata, para já ficar no tamanho certo. Esse objeto, 2 cliques em cima dele, tamanho e posição. Eu vou fixar a posição, já que eu não quero mexer depois que eu configurar ele na posição correta. Vai ter 408 pixels de largura, 408 pixels de posição em X, visto que a gente tem 4 pixels de margem, mais 400 de gráfico, e eu quero mais 4 de margem. A largura dele vai ser 360, a altura vai ser 72 pixels. E a posição vai ser fixa. Na verdade, eu vou tirar a posição fixa, porque eu vou fazer algumas cópias desse slider. Então, esse slider, ele é bem parecido com todos os outros 4 que eu vou ter que construir. Então, é interessante eu configurar ele já e apenas fazer as cópias dele para todos eles já virem prontos no formato correto. O que eu vou precisar em cada slider? Um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 100, para facilitar a nossa visualização aí do funcionamento da tag quando esse programinha estiver pronto. Além disso, o tamanho vai ser o mesmo para todos, a posição vai mudar porque vai ficar um embaixo do outro. A moldura vai ser a mesma para todos, e eu vou colocar uma moldura vermelha escura, com borda de 3 pixels vermelha escura, sem 3D, sem separador de título. E, voltando para o geral, eu não quero as setas do slider. Ele ficou assim. Eu vou mostrar também o valor do slider, que vai ser útil para a nossa visualização do funcionamento do demo. Fecha. Também é interessante mudar já a cor do título da moldura, embora o conteúdo da moldura vá ser alterado para cada novo slider. Colocar uma cor branca para ficar mais visível. E, além disso, eu vou colocar a fonte como Arial
12. Vamos fazer uma cópia. Pode clicar em cima, segurar, escrever, digitar Ctrl C, soltar, Ctrl V. Parece que não aconteceu nada, só que na verdade a cola está exatamente em cima do original. Então puxa ele para cá e está aqui o nosso segundo slider. Podemos fazer a mesma coisa de novo, Ctrl C, Ctrl V. E com isso a gente tem os 5 sliders. Agora eu posso fixar a posição do primeiro, que já está certo, e começar a fixar as posições dos outros também, contanto que eu ajuste corretamente elas. Então esse segundo slider vai ser 408 ali, todos eles vão ter a mesma posição em X, em Y a gente vai ter que compensar. Então vamos fazer isso agora. Terceiro slider, 408, em Y, 156. Quarto slider, 408, em Y, 232, acredito eu. Certo? E o quinto slider, 408, 308. Então tá feito. Nós temos os nossos 5 sliders. Agora nós podemos começar a conectar os elementos. Para conectar cada elemento, nós vamos salvar nossa aplicação, caso a gente tenha algum problema, para não perder o que a gente fez até agora, e escolher o gráfico, abrir as propriedades do nosso gráfico e adicionar uma pena que vai mostrar o estado atual da tag demo. Então, penas, aqui eu vou colocar demo, no eixo Y eu vou colocar aplicação, tags, tag do demo. Eu não vou escolher uma propriedade. Copia no script. Aproveitando que a gente está no gráfico, vamos mexer um pouco no visual dele já para deixar prontinho. Eu quero 10 em X em Y para nossas grades. O meu limite vai ser de 0 até 400. Quando a gente vê isso aqui funcionando, a gente vai entender o motivo dessa escolha de valor aí. Como são 400, talvez seja interessante mudar o número de X para 8. Não, tanto faz. Agora eu vou ajustar a cor de fundo da régua, eu quero uma régua clarinha. Desculpa, o fundo da régua eu vou usar o vermelho escuro e o fundo do gráfico eu vou querer ele clarinho, grade vermelho escuro e texto branco. Esse gráfico não precisa ter moldura nenhuma, então tira a moldura. Tá aqui nosso programa. Por enquanto ele não faz nada. Então, se a gente rodar, ele simplesmente vai mostrar o demo alterando seu valor, mas nenhum dos sliders interfere no funcionamento. Perceberam que o nosso gráfico está rodando de forma bem lenta? Então, vamos aproveitar que a gente viu isso e mudar essa opção aqui, ó, propriedades, geral,
atualizar tendência a cada 0,01 segundos. Aí o nosso gráfico vai rodar mais lisinho. E lá na pena, vamos ajustar a pena para colocar uma pena mais grossa, para ficar mais visível. Vai ser vermelho escuro grosso. E agora basta a gente começar a mexer nos sliders e fazer com que eles interfiram no funcionamento da nossa tag demo. O primeiro slider vai ser o slider que configura o limite mínimo da nossa tag demo. Então eu vou vir em tags e eu vou escolher aplicação, tags, tag do demo. Só que dessa vez, em vez de eu adicionar a tag, eu vou adicionar a propriedade chamada low limit. Aqui ó, limite baixo. E na moldura eu vou escrever low limit. Vamos fazer a mesma coisa com os outros. Abre a propriedade, tags, tag do demo. Esse aqui vai ser o nosso high limit. Então adiciona e na moldura coloca high limit. Esse aqui vai ser o nosso incremento, que é a propriedade increment. E no nome a gente coloca o incremento. Próximo vai ser o nosso espera, que corresponde ao valor de delay. Muda o nome. E por fim, esse vai ser o nosso valor de período. Então, abre lá as propriedades, dois cliques em cima do nosso slider, vem até tags, tag do demo, encontra período, period. Vem na moldura, muda para período. Agora sim, nós temos algo que é funcional o suficiente para a gente começar a avaliar o funcionamento do demo. Mas antes disso, eu vou só mudar a cor de fundo da tela. 2 cliques em cima da tela, cor de fundo, e vamos colocar uma cor de fundo. Pode ser uma cor, um vermelho escuro. Mais escuro. Vamos salvar a nossa aplicação, rodar e ver o que acontece. Percebam que eu tenho um gráfico de onda triangular, ele vai de 0 a 100. Se eu alterar o high limit para 44, agora o meu gráfico vai de 0 a 44. Se eu alterar o meu low limit para 20, o meu gráfico vai ir de 20 a 44. Agora ele vai de 20 a 80. Perceberam que tem um pequeno problema na transição, em que enquanto eu estou segurando, ele roda com a frequência incorreta. Isso parece ser uma limitação da elipse escala quando o período ou a espera são muito curtos. Então, se eu configurar um período de 14, agora sim eu posso mexer nas minhas propriedades sem interferir na frequência de operação desse sistema. Da mesma forma, eu posso mexer na espera, diminuir a espera para 0, ou aumentar a espera, diminuir o período,
período de zero é problemático, então, na verdade, o ideal seria para essa aplicação nós impedirmos o período de ser zero, ajustando a configuração desse slider aqui. Então, nós terminamos de conectar nossos elementos e nós temos agora um programa que demonstra o funcionamento do demo. E nós temos agora a nossa interface com o demo funcionando e capaz de apresentar o demo de forma razoavelmente convincente. Faltou mostrar o que acontece quando ajusto o incremento. Então, vamos voltar tudo ao normal aqui. E eu vou colocar um incremento de 1. Significa que eu estou aumentando o gráfico de 1 em 1. Um incremento de 4 significa que eu estou aumentando o gráfico de 4 em 4. Vou botar bem devagar. Um incremento de 10. Percebam que se eu colocar um período bem longo e um incremento alto, o meu gráfico avança rápido, só que ele é bem impreciso. Ele fica bem quadriculado. Já se eu tiver um período curto e um incremento baixo, que também é um valor que não pode ser zero, porque se o incremento for zero, significa que eu nunca vou avançar na minha onda, ela fica mais lisinha, mesmo quando ela é rápida. Então, isso é tudo para essa aula. Muito obrigado, até a próxima. Vamos sair aqui, salvar e tchau, tchau.